Olá a todos os ouvintes, muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Metanoia, podcast este realizado por estagiários de Psicologia da Universidade Paulista, Unip, em parceria com o projeto Justiceiros. Como sempre, eu gostaria de começar apresentando os participantes de hoje, começando pelo Rodrigo Andrade. Oi, pessoal, muito bom estar aqui de novo. Vanessa Nonato. Oi, é uma honra estar aqui com vocês. Milena Zerbetti. Bom dia, pessoal, muito prazer. E também aquele que nos fala, eu, Raul Zolim. É um prazer sempre estar de volta aqui fazendo parte dessa iniciativa. Juntos nós iremos conversar sobre o projeto Justiceiros. Para nos ajudar na discussão desse tema, conhecer um pouquinho mais sobre esse projeto, é com muita felicidade que eu posso anunciar que contamos com a participação do Dr. Mário Rubens Assunção Filho, juiz de direito da Vara da Zona Leste 3 de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, e um dos fundadores do projeto Justiceiros. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Nós também contamos com a participação de Érica Bastistella, chefe do Cartório de Violência Doméstica. Oi, pessoal, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. É um prazer estar com vocês. Nos episódios anteriores, a gente conversou um pouquinho sobre como é feita essa construção social da identidade masculina, o que é estipulado para meninos e meninas, esses estereótipos que são formados socialmente, e conversamos também sobre violência de gênero. Todos os participantes tinham um ponto em comum, que era falar sobre a importância de conversar sobre a masculinidade, sobre ter reflexões sobre esse tema. E com isso, Dr. Mário, eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente como que funciona o projeto Justiceiros. Claro, é um prazer e agradeço até a oportunidade que vocês estão dando para nós, porque o projeto Justiceiros, ele não vem como mais um grupo reflexivo de homens. Ele vem, na verdade, como um grupo que incentiva novos grupos de formadores de opinião e também de formadores de grupos reflexivos. Grupos reflexivos, né, como todo mundo já sabe, já é batido, né, porque tem em todo lugar agora, mas são grupos em que os homens acabam debatendo os assuntos a respeito da masculinidade, da violência, e ele tem por meta exatamente diminuir essa diferença e essa violência que a gente vê contra a mulher. Esse é o ponto fulcral, mas nós, dentro dos justiceiros, porque dentro do nosso grupo, nós temos já pessoas muito tarimbadas, há muito tempo trabalhando neste assunto, e que uniram esforços para a gente formar um grupo em que vamos capacitar as pessoas a fazer grupos reflexivos. Então, na verdade, é um grupo preparatório e também um grupo de atendimento. Como que funciona isso? Nós também fazemos as nossas rodas de conversa, mas com aqueles interessados em formar os seus próprios grupos, ou seus próprios links, ou suas próprias páginas a respeito dessa questão que é masculinidade. Então, nós fazemos esses grupos e nós também abrimos a oportunidade de que essas pessoas façam um atendimento individual para aqueles que se inscrevem, pedindo um auxílio ou querendo conversar alguma coisa, e nós fazemos a escuta especializada, né? Uma escuta ativa. Então, tem esse duplo sentido. Primeiro, ajudar as pessoas a formarem os seus próprios grupos reflexivos em todo o país, e é tudo pelo WhatsApp, a gente divulga esse número, você acessa esse número, o próprio Justiceiros, que na verdade o Justiceiros é a Érica, né? Eu estou aqui até desvendando o mistério, o nosso Justiceiros é a Érica. Então ela que fala pelos Justiceiros, não sei nem se a gente podia fazer isso, né, Érica? Mas ela que conversa com todos e a gente vai formando esses grupos para aqueles interessados em formarem os seus próprios grupos reflexivos. Mas, pelo mesmo número, você também pode pedir um atendimento. E esse atendimento não é um atendimento clínico, nada disso, mas é uma conversa. Então, é como se você estivesse marcando uma conversa com um amigo a respeito de vários assuntos
E aí já surgiram várias coisas que é muito interessante, tipo, olha, eu quero falar sobre uma dúvida de um amigo, não é minha, mas é de um amigo que ele fez e eu não soube responder. E daí ele pergunta, e a gente já sabe que a pergunta é dele, é óbvio. Homem nunca acha que, por exemplo, ele está com problema, então ele sempre pergunta em terceira pessoa, para uma terceira pessoa, e assim por diante. Mas a gente tem atendido essas pessoas, inclusive, é curioso, olha, eu tenho uma amiga que está com problema de violência doméstica. Como eu, homem, vou orientá-la de como ela pode agir ou como ela pode fazer? Então, até o homem, nessa conversa com a mulher, ele precisa saber como é a posição do homem, como é que é a fala do homem em relação a isso. E daí ele procura os justiceiros. A procura dos justiceiros não foi tão alta para esse tipo de atendimento, mas para a formação de grupos reflexivos, daí já foi bastante interessante o número de pessoas. A gente acabou fazendo já 3 grupos. Vamos partir para o próximo grupo, né, reflexivo. A gente vai lançar isso para as pessoas se inscreverem, para a gente poder fazer uma ideia, uma formação, né, desses grupos. Porque não é só você se conversar com as pessoas, não é você só se reunir para falar de masculinidade. Esses temas todos são desenvolvidos por especialistas há muito tempo, então nós temos dentro do nosso grupo psiquiatras, nós temos psicólogos, nós temos pessoas do direito, delegados, juízes, promotores, que podem auxiliar nesta questão, e essa interseccionalidade, né, ela é muito interessante porque acaba envolvendo vários grupos de atuação em várias áreas, né? Nós não estamos presos apenas à questão do processo, né? A gente não trabalha com o agressor, a gente trabalha com as pessoas que são interessadas num mundo melhor, numa sociedade mais justa, igualitária e tal. Então, é mais ou menos essa a nossa linha, né? Não temos a pretensão aqui de formar as pessoas, não temos a intenção de transformar as pessoas. Eu acho que as pessoas se transformam quando elas querem. Então, esse é o nosso ponto fulcral. Sim, com certeza, né? Eu acho que é muito similar a postura que se tem num processo terapêutico de a outra pessoa tem que querer, né? Ela faz parte do processo também. E aí, como foi revelado aqui, né? A Érica é o Justiceiros. Spoiler. E, Érica, você pode falar um pouco pra gente como é o seu trabalho dentro dos justiceiros, né? E o que exatamente acontece quando o pessoal entra em contato com você? Então, eu faço esse primeiro acolhimento, né? E aí eu direciono de acordo com o pedido da pessoa que procura os justiceiros, né? Então, assim, como o doutor falou, a maioria das pessoas dos homens que procuram justiceiros, eles procuram não como um pedido de ajuda. Embora, quando eles estão dentro do grupo já, a gente pode perceber que muitos discutem ali dentro coisas que poderiam ser entendidas como um pedido de ajuda. Só que essa questão, ainda no masculino, de você chegar e falar assim, eu preciso de ajuda em alguma coisa, ainda é um tabu, né? Então, quando eles estão dentro do grupo, então, assim, é mais fácil eles procurarem os justiceiros como pessoas dispostas a ajudar, isso também é ótimo, né? Então, eles participam do processo de formação. E aí, assim, dentro desse processo de formação, quando eles veem, assim, outros homens discutindo fragilidades, eles se sentem à vontade para expor as fragilidades deles também, né? Então, é um processo muito rico, assim. Então, como o doutor falou, existe muito mais uma procura para participar da formação do que de um pedido de ajuda mesmo, né, para receber o atendimento, a escuta de quem recebeu a formação, mas que não deixa também, na minha opinião, de ser um processo
um processo semelhante a um processo terapêutico, porque existem várias discussões em grupo de temas que são assim temas muito importantes, não só para o homem individualmente, mas assim temas sociais, né? Isso o doutor pode falar mais, porque eu não participei assim de todos os encontros, porque eu acho que não é o meu lugar de fala, né? Eu acho que assim como num ambiente feminino, quando tem um homem, esse homem está deslocado do lugar de fala dele. Eu acho que quando é um grupo somente masculino, precisa de um tempo para que esse grupo se torne misto, como alguns grupos acabaram se tornando depois de um certo período, né? Então, o doutor pode falar mais isso, mas assim, são temas muito ricos também que são discutidos com o tempo, com o andamento dos grupos, né? Tem além das questões de gênero, né? Então, a paternidade é discutida, as questões domésticas mesmo, né? As atividades do lar, as coisas, enfim, várias questões assim acabam sendo discutidas. A questão da força, a força física subjetiva, e outros tabus masculinos mesmo. Então, assim, eu sou o atendimento inicial mesmo. E depois as conversas se dão entre homens, né? Entre eles. Eu acho que essa busca, que já tem até pelos cursos de capacitação, já é uma pontinha de transformação social, sabe? Então, tem gente querendo falar sobre isso, de trazer esses assuntos à tona. E na sua fala, Érica, você trouxe essa questão da paternidade, de papéis sociais, e me lembrou uma reunião que a gente teve no começo, antes do podcast começar, quando a gente falou sobre o papel masculino, e o Dr. Mário explicou que é até um pouco perigoso falar sobre isso, para a gente não criar um novo estereótipo. O senhor quer falar um pouquinho sobre isso, Dr. Mário? Sim, a ideia nossa, tanto que o nosso grupo, como eu disse, a gente tenta trazer uma formação. Então, a gente também tenta dar equipamentos e instrumentos para que as pessoas formem os seus grupos, né? Então, por exemplo, junto conosco, nós temos um trabalho também paralelo do Palhaço Sem Juízo, que é um grupo de palhaços que era relacionado àqueles Doutores da Alegria, né? É um grupo que saiu dos Doutores da Alegria e trabalham dentro do judiciário para acolher as crianças que vão participar das audiências nos fóruns. E esse grupo, que é o Palhaço Sem Juízo, eles estão trabalhando com a gente também. Então, se a pessoa precisa, dentro do grupo que ela for formar, trabalhar com essa questão para trazer uma forma diferente de trazer assuntos mais delicados, a gente disponibiliza esse grupo para ajudá-lo naquele outro grupo reflexivo. Então, a ideia nossa é fomento, né? Mas, é claro que dentro das reflexões, acabam saindo questões relativas ao novo homem, a como ser um novo homem. E o que a gente faz com isso? A gente deixa muito bem claro que ali a gente não está querendo um novo estereótipo, né? Eu não sei se você já viu, mas aquele programa do Porchat, e eu falei quando a gente conversou a respeito disso, né? Eu não sei se é da Globosat, GNT, eu sei que é da Globo, né? Mas tá na Amazon eu achei agora. eu achei muito legal, porque ele tira sarro exatamente da formação de grupos reflexivos, né? Ele fala assim, olha, eu sou um homem agora super aberto, desconstruído, e por isso agora eu vou conseguir pegar mais mulher, né? Então ele traz essa situação, falando como é legal agora, como está na moda agora ser desconstruído, né? Como se fosse alguma coisa, e daí aquilo vira um estereótipo de novo. Então a gente acaba caindo no mesmo erro, né? Nós temos um número de masculinidades para cada indivíduo. Então, se são 3 bilhões de homens no mundo, nós temos 3 bilhões de masculinidades.
E isso tem que ser entendido, né? Nós temos que estar bem com nós mesmos e sem esses estereótipos, né? A liberdade total de pensamento, da questão moral, né? Nós somos muito presos a essas questões e isso gera estereótipos daquilo que é o certo, daquilo que é o correto pensar. E a gente consegue comandar o que a gente pensa, já dizia Freud, já dizia Nietzsche, né? Não consegue, né? Você não consegue aprender. Eu fiz umas aulas de yoga e fiz também aula com a Monja Coen, lá no Pacaembu, fiz durante alguns anos. E como é difícil você ter um pensamento e abrir mão dele, né? Uma coisa que passa na tua cabeça, você acaba retendo. E aquilo fica martirizando você. Ao invés de você olhar para aquele pensamento e jogar fora, ou colocar de lado, não jogar fora, mas colocar de lado, isso é tão difícil de fazer e isso é o autocontrole. Para que você entenda o que você está pensando, os seus desejos, né? Então, isso é tão importante que qualquer tipo de estereótipo, ainda que seja o do homem desconstruído, ele pode gerar limites, ele pode gerar grades, ele pode gerar novos comportamentos impostos. E não é isso que a gente quer. A gente não quer mudar a pessoa para ela pensar que, por exemplo, o feminismo é algo bom, né? Não, a gente conversa sobre o feminismo de forma aberta. O feminismo não é bom ou ruim. O feminismo é feminismo. E o que é o feminismo? O feminismo é uma luta das mulheres a respeito da igualdade, ponto. E essa luta se faz no campo jurídico, né? Se você for ver aqueles filmes relacionados àquela juíza, né? Judite, né? Se você for atrás daquilo, como ela, da Ruth, né? É isso, né? Da Ruth, como que ela se desenvolveu, ela começou com a questão jurídica, né? Mas é uma briga, é uma disputa, então é uma disputa de força. Então o feminismo é isso, é uma disputa de força. Não é dentro do feminismo que você vai ter o acolhimento do homem, né? O homem não é acolhido dentro do feminismo. O feminismo é a desigualdade e nós queremos igualdade de direitos sociais, humanos. É isso que o feminismo quer. Então, a gente entende isso. A gente não quer que as pessoas falem e saiam com uma carteirinha de feminista. Mesmo porque eu acho, na minha concepção, e daí eu não quero forçar ninguém a entender igual, eu entendo que o feminismo não cabe o homem ser feminista. Ele pode ser um simpatizante, ele pode estar junto na briga, mas ser feminista, eu acho que é mais do que apenas lutar por direitos iguais. É também fazer valer a sua voz para falar, eu quero ser tratado igual. E daí como é que um homem vai falar? Porque, e daí já entrando um pouco nesse assunto, se a gente pensar na questão do machismo estrutural, eu nasci homem, eu já carrego comigo todo um valor social a respeito do que o homem tem. Então, o homem, ele é detentor de uma força física maior, ele é detentor de uma fala mais forte, ele é detentor da última palavra, e assim por diante. Por ser homem. Só por isso. Ele é o provedor da casa, e todos esses símbolos já carregam dentro, né, com o homem quando ele nasce. Não foi algo que ele conquistou, foi algo, por isso que a gente chama do machismo estrutural. É algo que vem da sociedade, da estrutura nossa social. Por isso que nós falamos de machismo estrutural. Então, eu, enquanto homem, ser feminista, não consigo compreender. Mas isso é o que eu penso. E eu não quero colocar isso como ponto central para todos os homens que trabalham nos justiceiros. Então, a gente coloca essa parte, né? Porque a gente não quer também trazer um modelo de agir. Então, na hora que a gente faz a capacitação, a gente fala, olha, a gente capacita o quê? Deixando o outro falar, deixando o outro pensar, não julgar o outro. Essa é a nossa concepção de formação.
não queremos aqui falar e trazer novos conceitos, né? Os conceitos vão ser produzidos dentro dos grupos reflexivos de cada um. Então, por exemplo, nós temos todos eu gosto muito daqueles que participam dos Justiceiros, mas tem um que chama Diogo, por exemplo, que ele é da periferia, ele é negro, e ele fala, mas ele é super culto, mas ele gosta de falar que ele veio da periferia, que ele... Então, o grupo que ele for fazer, ou que ele desejar fazer, vai ter uma característica própria dele. E eu não quero tolir, eu não quero impedir que ele faça o grupo do jeito que ele acha que tem que fazer. Então, da mesma forma que a gente não quer que trazer um modelo de homem, um novo homem, porque a gente entende que existem 3 bilhões de homens, a gente também não quer trazer um modelo de grupo reflexivo, porque cada grupo vai se desenvolver de uma forma, e dependendo do tema que ele for. Então, o lugar de fala, por exemplo, de um homem negro, não é o meu. Não é o meu também, né? Então, a gente vai ter que... Eu também não sou da periferia, né? Então, meu mundo é dos jardins. É diferente? É. Então, a gente tem que entender essas diferenças e nós temos que entender que nós não somos autoritários. A gente não deseja ser autoritário, ou seja, impor um conhecimento, impor uma forma de agir. Então, é mais ou menos isso, Vanessa, que eu falei para vocês, que a gente tem que tomar muito cuidado para depois não cair naquilo que é muito bem satirizado pelo Fábio Porchat, na questão do homem desconstruído, né? Que seria o homem legal agora, né? O homem desconstruído. E é muito interessante, não sei se vocês têm acompanhado, assistir filmes mais antigos a respeito de homens que tinham essa modernidade como conceito deles, de um homem melhor, de um homem mais evoluído e tal, como hoje esse homem parece um machista, total. Não sei se vocês já viram um filme, por exemplo, eu vi esse fim de semana um filme, chama Corajosos, né? É um filme mais religioso, assim, vamos dizer, mas é uma questão moral, ele traz do que o homem moral tal. E tem uma hora que um dos atores principais chega para a filha de 15 anos, ele sai com a filha, né? Porque ele só queria que a filha apresentasse todos os meninos que ela fossem sair antes apresentasse para ele, e ele falou, olha, já que você está aqui, nós estamos fazendo um jantar, ele deu um anelzinho para a filha, e falou assim, mas você tem que entender, vamos fazer um compromisso, todas as vezes que agora você tiver um novo pretendente, você traz para eu conhecer primeiro, né? E daí a gente vai trocando ideia, porque eu quero sempre estar próximo. Quer dizer, há 20 anos, 30 anos atrás, isso era um pai muito bacana, né? Que era um pai que estava junto com a menina, que queria saber da vida dela e tudo mais, né? Só que hoje é um cara totalmente machista, né? Por que ele não faz isso com o menino? Por que ele não, né? Por que ele quer saber e conhecer? Quer dizer, ele tem que ensinar a filha a conhecer, por exemplo, as pessoas, ou deixar com que ela tenha os seus percalços, porque isso também ensina. E ele tem que estar próximo dela. Mas isso é o que hoje pensa. Daqui uns 20 anos pode mudar tudo. Então, a gente não está querendo trazer um modelo de pai, né? A gente não está querendo expor esse modelo de pai. Então, a gente toma muito cuidado com isso. A gente faz com que as pessoas se entendam enquanto pai e no momento adequado. Hoje, se você não é pai hoje, você vai ser um pai diferente daqui 20 anos, né? Então, é isso que a gente estava tentando falar naquele dia, Vanessa. Sim, faz muito sentido. Acho que vou voltar um pouquinho na sua fala, quando você traz sobre o feminismo e atribui a igualdade. Eu acho que talvez a palavra seja equidade, até por causa desse machismo estrutural, porque por muito tempo a mulher teve que lutar muito para conquistar coisas que hoje a gente consegue, que é votar, trabalhar. Então, eu acho que é resquício desse machismo também. E aí, quando a gente usa a palavra equidade, a gente entende, é muito comum ver uma imagem das crianças num banquinho, né? Então, cada um tem um tamanho de banquinho para conseguir ver uma outra além da ponte. E às vezes, acho que esse movimento reforça um pouquinho isso.
E também concordo com a sua fala de não tem que ser feminista, não tem que ser alguma coisa. A gente está com uma mania de polarizar muito as coisas. Ou é isso ou é aquilo. Não tem muito um diálogo. E na internet a gente vê isso também como cultura de cancelamento. Então, se você escolhe alguma coisa ou fala sobre isso e eu não concordo, então eu vou te cancelar e fazer movimentos para que as pessoas fiquem contra o que você está falando. Acho que a gente perde muito nessa questão de diálogo, né? Isso me traz um pouco tanto a fala do doutor, que ele traz a questão de que nós estamos inseridos e nós estamos em um contexto que nos limita e tal, um pouco de fenomenologia, né? Vou puxar a sardinha um pouco para minha abordagem, que são questões que permeiam, né? Tipo, nós não nascemos livres, né? Nós nascemos meninas, nós nascemos meninos e desde pequeno a gente já tem nossas obrigações com o nosso gênero, né? É uma coisa que dá para ver bastante. Sem dúvida. Essas obrigações, né, que a gente deveria repensar, né? E isso começa com os pais, né? Nós, como pais, a gente tem também as nossas frustrações, as nossas pretensões, os nossos desejos em cima da vida dos filhos. E quando a gente começa a descobrir que o filho tem a vida própria, é o primeiro desgrude, é o primeiro desmamo, não é da criança, é do pai, né? E isso vai passando com o tempo, até quando o filho sai de casa, daí um segundo desmame, né? Que a gente fala da síndrome do ninho abandonado, né? Mas a gente começa a tomar pé dessas situações quando a gente é pai. Então, falar sobre paternidade, por exemplo, num grupo reflexivo, não é trazer aquela questão moral, olha, o pai tem que estar presente, como se a gente estivesse trazendo obrigações em relação a isso. Mas é entender a questão da individualidade do filho, a individualidade do pai, as liberdades que a gente pode ter com um e com o outro, o quão é importante a figura paterna, porque eu tenho um filme que eu adoro, que chama O Vizinho, do Tom Hanks. E esse filme é muito bacana, porque ele trabalha essa questão de como que nós conversamos com os nossos filhos. Porque quando a gente fala com os filhos, a gente esquece que já foi filho. Então, a gente tenta resgatar, e o filme trabalha muito essa questão de falar assim, mas você lembra quando você era filho? Então, o mundo, quando a gente é jovem, ele é muito pequeno e ele ainda é muito com poucas situações que exigem da gente um posicionamento. E daí, conforme a gente vai virando adulto, vai se ampliando isso. E daí a gente cai num outro mundo muito ampliado, que a gente esquece como era aquele mundo curto e pequeno e dentro de uma bolha que a gente vivia. Não só porque o adolescente vê muito ele, é um cara meio egocêntrico, né, por natureza, o adolescente, mas porque o mundo dele é menor, né? As possibilidades são menores, né? Os perigos são maiores. Então, a gente acaba não se vendo enquanto adolescente. E daí você tem um filho adolescente e você tem que conversar com ele. Como é que é isso? A primeira coisa que o filme fala e traz, que é muito bacana, é: lembre-se quando você era adolescente. Você já passou por isso. Você já foi um adolescente, né? Deus que me livre de eu ter que voltar a ser adolescente. Mas eu tenho que lembrar como é que era. Acho que essa Então, maldição para você ninguém começar quer. a entender o outro. Hã? Acho que essa maldição ninguém quer. Pois é, né? Não, tem coisas muito bacanas, né? Tem coisas muito bacanas na adolescência, né? E que hoje a gente pode dar risada, mas na hora que a gente lembra das dificuldades que era ser adolescente, a gente começa a entender um pouco o outro. E essa empatia é própria do adulto, e a gente tem que fomentar isso, né? Então, veja, eu não estou falando de um estereótipo de adulto, eu só estou falando o seguinte: olha, lembra-se que você já passou por aquilo. É uma arma que você tem, é um instrumento que você tem, é a sua vida. E como é que você pode usar isso?
Então, tá vendo? Eu não estou falando o que é certo e o que é errado, porque moral é isso, é dizer o que é certo e o que é errado. Eu não estou falando o que é ético. Eu só estou falando, lembre-se de você. Veja o que você já passou e o que você tem para refletir. É isso que um adolescente às vezes precisa, de pessoas que já passaram por aquilo e de falar, calma, estou aqui com você, né? Então, é isso que a gente tenta fazer nos grupos reflexivos e tem dado muito certo, né? E vocês que trabalham também com a psicologia forense, né? Que vocês trabalham também com essa questão daqueles que praticam violência, né? E nós todos praticamos violência, na verdade. Mas tem aqueles que têm uma violência mais exacerbada e acaba indo para o fórum, né? E daí, como é que a gente trabalha isso? Antigamente, a psicologia forense era só saber se o cara era inimputável. E o que quer dizer isso? É saber se o cara tinha consciência do que estava fazendo e poderia agir de acordo com a sua consciência. Se o cara não sabe nem o que está fazendo errado ou certo, ele já é considerado inimputável. E se ele não consegue se comportar de acordo com aquela consciência, ele também é considerado inimputável. E ficava parado nisso. Hoje, o campo dentro do judiciário, do sistema de justiça, é muito maior. E é muito maior porque tem os grupos reflexivos que vocês podem trabalhar, que agora é lei, pela Lei Maria da Penha. Nós temos também a questão da escuta especializada, do depoimento especial, né? São duas coisas diferentes, mas que são feitas não só por psicólogos, mas são feitas também por assistentes sociais. Nós temos também questões relacionadas a projetos que a gente está desenvolvendo a respeito dessa multidisciplinariedade, né? Porque não adianta eu dar uma sentença, porque aquilo não vai reformar ninguém. A gente tem que realmente, para essa socialização ou ressocialização, a gente precisa da mão de todos, né? De trabalhar em conjunto, né? Então, a multidisciplinariedade é importante não só durante o processo, mas também após o processo, como resultado do processo. Então, eu acho que o campo de vocês agora ele se tornou imenso, imenso, e que vocês vão ter que estudar muito, vocês vão ter que desenvolver muita tese, porque agora a coisa é mais complexa, porque a gente está vendo que não adianta uma justiça punitivista apenas, não adianta uma justiça isolada, né? Nós temos que trabalhar o indivíduo como um todo, né? Dentro da sociedade, porque a violência doméstica não é tratar o indivíduo, não é tratar a vítima, é tratar a relação existente entre eles. E como é que a gente trabalha essa, quer dizer, é fala, né? É linguagem, é trabalhar a linguagem, é trabalhar também posicionamentos, né? As pessoas não se conversam. Então, por que não se conversam? Daí vai para o individual, entendeu? Então, é esse misto entre o individual e o relacional, né? Então, a gente tem que fazer outros trabalhos, porque é isso que vai gerar resultados benéficos, né? Não é colocar ninguém na cadeia, isso não vai fazer bem, não. Então, doutor Nunca Mário, fez. realmente nunca. E é muito interessante ver, né, trazendo outra pessoa, né, porque você está numa posição de operador do direito, né, não da psicologia necessariamente, mas você consegue ver a mudança que a psicologia trouxe, né, para esse cenário. E trazendo, claro, as questões como a escutativa também, né, tem uma tradição muito forte na prática clínica. E aí, outro saber da psicologia que eu queria comentar aqui, eu queria ouvir um pouco do que o senhor fala, é sobre o ciclo da violência. Já que a gente está discutindo violência, já que a gente tocou um pouco no assunto, eu queria trazer esse assunto justamente porque a gente, claro, durante a gente fazendo podcast aqui, a gente vai acompanhando as coisas que os justiceiros vão fazendo, a gente viu algumas lives aí que o senhor acabou participando, e aí eu lembro de você ter comentado
que tem o ciclo da violência da perspectiva da mulher e o ciclo da violência da perspectiva do homem. E eles são diferentes. E aí eu queria que a gente pudesse conversar um pouco sobre isso. Sim, são dois ciclos, né? O ciclo da violência doméstica para o homem e para a mulher, eles são, na verdade, dois ciclos, porque são dois indivíduos. A neurose é de cada um, mas é uma neurose compartilhada. Por que eu falo que é uma neurose compartilhada? Porque um ciclo alimenta o outro, né? E o que acontece? Por exemplo, nós temos no ciclo da mulher 3 fases muito bem definidas. Nós temos a fase da tensão, nós temos a fase da violência, né? Propriamente dito, e nós temos a fase que a gente chama de lua de mel. Eu acho meio ridículo esses nomes, né? Porque nem sempre toda lua de mel é uma lua de mel, né? Eu já vi histórias de luas de mel, luas de méis, mas muito catastróficas, né? De pessoas que o marido saiu no meio da noite e foi ter um relacionamento extraconjugal na lua de mel. Quer dizer, então, não é porque é lua de mel que é lua de mel, certo? Mas a ideia desses 3 fases do ciclo da violência doméstica para a mulher é assim, é a tensão, aí a fase da violência propriamente dita, né? E depois a lua de mel. Então, a mulher, ela primeiro começa a tensionar com o marido, por exemplo, por conta de que ele não quer que ela estude, né? E daí ele acaba desenvolvendo uma agressividade e ela é vítima dessa agressividade quando ele começa a xingar, quando ele começa a empurrar, quando ele começa a bater na mesa, Rasgar quando ele caderno, demonstra... quebrar o material de Isso, estudo. ou fazer um monte de coisa. Isso é tudo violência. E daí já está na segunda fase. E a terceira fase é quando ele fala, não, eu não vou perder essa mulher. Ela fala, não, não vou perder esse homem. Eu não vou perder essa situação. Eu quero aquilo. Melhor uma situação ruim, mas conhecida, do que uma situação desconhecida, que é o mundo do solteiro. E eu não consigo viver fora daquilo, tá? Então, são várias questões envolvidas para que as pessoas voltem a conviver. E quando elas voltam naquela euforia. Por isso que a gente chama de lua de mel. Porque elas voltam na euforia e aí é que, normalmente, a gente tem visto que são gerados filhos. Exatamente nessa época de lua de mel. Eu estou falando esse ciclo, mas não é que todo relacionamento tem o ciclo da violência. Né? Nós estamos falando de relacionamentos com violência. E daí nós identificamos o ciclo da violência doméstica para a mulher. Para o homem, ainda que de forma curiosa, ele é mais complexo. Fala-se que o homem é mais simples, mas, na verdade, o ciclo da violência do homem é mais complexo. Porque, além dessas 3 fases, e antes da lua de mel, depois do ato violento, o homem se sente... ele entra numa fase em que ele não compreende aquilo. Ele fica indignado, porque ele fala o seguinte, eu não fiz nada, só foi um empurrão. Ela me machucou muito mais com as palavras do que eu com um tapa que eu dei. E assim por diante. Então, ele se mostra, né, irresignado, ele não reconhece que ele foi violento. Daí tem uma segunda fase, onde ele já reconhece a violência dele, mas ele acha que ele é injustiçado, porque ele fala, nossa, mas tudo bem, eu errei, mas não era para tanto, não precisava ir na delegacia, não precisava ir na polícia, né? Por que tinha que chamar a polícia por um fato que a gente poderia ter resolvido de outra forma? Então ele se sente injustiçado. E depois dessa injustiça, que ele começa a amenizar essa injustiça, e ele começa a entender que tudo tem um motivo e que ele é responsável pelo que ele fez, daí ele vai para a fase da lua de mel. Então, o ciclo dele é mais longo, porque tem um ciclo dele de falar assim, não fiz nada, e depois, se eu fiz alguma coisa, eu estou sendo injustiçado, para depois ele voltar para a lua de mel. Mas é um ciclo alimentado um pelo outro. E por que é um ciclo?
porque as pessoas não conseguem sair dessa forma de pensamento e comportamento. O comportamento emocional dele é o mesmo. São as mesmas respostas que ele dá. Por isso que é a neurose. Porque ele não consegue sair disso. E por isso que nós falamos que, neste momento de ciclo da violência doméstica, quando já perfeito, a gente tem que fazer uma quebra. E essa quebra pode ser através de terapia, essa quebra pode ser através de grupos reflexivos, essa quebra pode ser através de trabalho, de uma mudança, de um distanciamento. Por isso que, neste momento, as medidas protetivas que normalmente nós deferimos em favor da vítima, da mulher, ela é tão importante para a mulher quanto para o homem. Porque é o momento em que você quebra este ciclo, né? Esta neurose que eles acabam compartilhando, né? Então, é mais ou menos isso que a gente fala e que a gente traz, né? E agora, como fazer? E é importante você entender essa diferença, né? Porque você vai trabalhar com um homem que, por exemplo, ele está na fase da negação, né? Ó, não fiz nada. Eu estou aqui indevidamente. Por que eu estou aqui? Eu não fiz nada. Ele entende que não, que ele reagiu, que ele agiu de acordo com uma ação anterior da mulher. E não estou falando que não exista, mas ele não compreende que aquilo é fora do diálogo, é fora do relacionamento saudável, né? Que aquilo é uma demonstração de força, que aquilo é um autoritarismo praticado dentro de casa. E ele não entende isso, né? Ele não percebe isso. Quanto isso é danoso, não só para ela, quanto para ele. E daí a gente vai destrinchando, e se a gente for falar aqui, a gente vai ficar horas, porque esse assunto é muito rico. Porque cada fase a gente tem uma conversa para ser dita, então é isso que a gente tenta trazer nos grupos reflexivos, para que a gente consiga ir apurando esse raciocínio das pessoas que vão trabalhar com este assunto da violência, né? E entender que a violência é algo não só dos relacionamentos, mas é algo, por exemplo, que está na educação. Por exemplo, você falar que um menino tem que ficar 2 horas estudando durante a tarde é um ato de violência, né? Você tem que ficar na cadeira estudando. Isso é quase um castigo. Acho que mas ninguém vê aqui. Quem trouxe isso bastante foi o Sérgio Barbosa. Quando a gente estava conversando, ele trouxe bastante essa posição da educação como uma instituição que propaga e faz a manutenção de violência. A educação a única diferença da educação enquanto violência é que a finalidade dela é boa. A finalidade dela é saudável, né? Não é porque eu posso fazer o que eu quiser no meu quarto que eu posso destruir o meu quarto, senão o prédio todo cai. Então, a gente tem que entender que existem limites, sim. E alguns limites são impostos pela dor, mas são legitimados. Outra coisa são poderes exercidos e violentos não legitimados, como é o caso de você terminar uma conversa com um tapa, né? Você está no diálogo, e daí você dá um tapa para terminar aquela conversa, isso não está legitimado em lugar nenhum. Isso não traz coisas boas para ninguém. É por isso que a gente entende que a violência, ela existe, mas a violência será boa ou benéfica dependendo do intuito, dependendo da coisa para que ela se servir. Então, a gente entender que a violência é parte nossa, do nosso aprendizado, né? A gente pisa num prego, a gente acaba se machucando, não é? Mas aquilo ensina, né? Não fica andando na obra ou no mato sem estar calçado. Então, a gente aprende, né? Então, é isso que a gente tem que conversar e de forma livre. A gente não está querendo tirar a violência do mundo, porque a violência nos ensina. A dor nos ensina. E a gente não tem como tirar a dor do mundo. O que a gente tem é como a gente se relaciona com a dor. Como a gente se relaciona com as dificuldades do mundo. Porque elas existem e sempre vão existir, né? Então, é isso que a gente tenta passar e trabalhar como as pessoas depois vão trabalhar sozinhas. E o justiceiro serve também como ponto de apoio.
Então, se você faz um grupo reflexivo, você vai ter como ponto de apoio todo mundo que está do outro lado dos justiceiros, né? A gente não fica divorciado, né? Então, a gente faz esse acompanhamento também. Essa é uma outra coisa que eu tinha me esquecido e que a gente tenta preservar nos justiceiros, né? Não é porque a pessoa já está com o seu grupo que ele não vai se valer do nosso grupo para poder tirar dúvidas, para a gente conversar e trocar ideia a respeito dos fatos. Muito interessante, não só o que o senhor acabou de falar, mas todas as temáticas que estão aparecendo aqui. E refletindo não só na discussão que a gente está tendo hoje nesse episódio, mas também um pouquinho do que apareceu nos outros episódios e tal, nos outros convidados. Uma temática, né, que surge, uma questão que surge, que eu queria até direcionar ela para a Érica, é sobre qual a perspectiva da importância dos grupos reflexivos na prevenção da violência doméstica, considerando principalmente o nosso ambiente atual, que é esse ambiente pandêmico, esse ambiente que a gente está tendo um aumento nos números de agressão contra a mulher, criança e adolescente, e está modificando tanto essas temáticas que a gente já estava assim familiarizado. Eu acho que é essa questão mesmo de discutir os papéis, né? Assim, como já foi falado aqui, os papéis, quando existem as discussões, esses papéis eles não são fechados, né, dentro das discussões. Então, nunca é definido assim, ó, esse é o papel certo e esse é o papel errado. Só que cada um consegue refletir sobre o seu papel. Então, o seu papel dentro de casa, como homem, como marido, como pai. A gente falou aqui sobre paternidade, e eu me lembrei de uma situação em que um dos participantes, quando ele falou por que ele estava no grupo, ele falou assim que era porque ele tinha duas filhas pequenas, filhas mulheres, e isso fez ele querer pensar sobre ser homem. Então, assim, ele não quis pensar assim, ele quis primeiro pensar sobre ser homem e eu acho que depois pensar sobre a condição das filhas dele como mulheres no mundo, né? Porque elas ainda eram, pelo que eu entendi, elas ainda eram pequenas, né? Crianças ou bebês. Então, assim, eu acho que quando o homem se propõe a discutir esse papel dele, isso abre a cabeça, os pensamentos dele, né? Então, assim, são muitas opiniões diferentes que aparecem, tanto dos participantes como dos coordenadores do projeto. Então, assim, todos falam igualmente, é sempre uma discussão, né? Nunca é assim, alguém falando para o outro, né? São todos falando com os outros. Então, acho que só essa questão de refletir sobre o papel já ajuda e muito, assim, dentro do lar, né, desse homem. Então, eu acho que ele vai refletir sobre a condição dele de homem, sobre essas questões que são impostas para ele, né, ao longo da vida. Então, isso também é discutido. Sobre essas coisas que são impostas para ele, sobre ele ser o provedor, sobre ele ser o forte, sobre ele ter que comandar, que são algumas coisas que são impostas pelo patriarcado, né? Então, ele vai discutir essas questões e ele vai desconstruir umas coisas. E, assim, acho que quando ele pensar na violência, ele pensar em se impor, antes ele vai refletir, né? Se aquele é um pensamento dele mesmo, ou se aquele é um pensamento imposto para ele, né? Se aquele pensamento que está vindo é dessa construção que foi feita socialmente. Então, acho que, assim, tudo isso é requisito. Então, mesmo que o assunto discutido não seja especificamente a violência, os outros assuntos vão fazer ele refletir sobre a violência, caso ele pense em praticar ou algo do tipo. Então, acho que assim, essa desconstrução e reconstrução da própria imagem, eu acho que assim, só traz benefícios, né? Tanto para ele quanto para quem convive com ele. Inclusive, principalmente, eu acho, outros homens com quem ele vai conversar. Então, amigos, filhos, pai.
É Porque, assim, interessante isso que a essas Érica visões está vão se colocando. expandir. Isso que você está falando, Érica, é muito importante, porque às vezes a gente pensa que a sociedade impõe algum tipo de pensamento, ou que a sociedade pensa, né? Na verdade, o pensamento é sempre do indivíduo. O pensamento não é de uma sociedade, né? Quando a gente fala que ele tem que refletir se aquele pensamento é dele, ou se aquele pensamento está sendo imposto por uma sociedade, será que ele não está se impondo algum tipo de pensamento enquanto sociedade? Será que Sim. ele não está personificando essa sociedade para impor a ele um pensamento que, na verdade, não seria o pensamento que ele gostaria de ter? Uhum. E os pensamentos, como a gente já falou no começo, eles vêm e vão de acordo com o seu bel prazer. Não é o indivíduo que vai decidir o que vai pensar. Então, mas uma coisa é certa, todos os pensamentos que passam pela cabeça dele é dele. E isso a gente tem que deixar muito bem claro. O que acontece é que às vezes a gente atribui no nosso pensamento coisas sociais. E que a sociedade não fala nada. Uhum. Essa que é a verdade. Por que é tão importante a desconstrução? Porque a sociedade não está falando nada para você. Os seus limites são você, e com você mesmo, que está se impondo. Então, por isso que é tão importante o grupo reflexivo, para entender que ele pode agir de outra forma. Que não tem sociedade, não tem ninguém impondo isso para ele, para os pensamentos dele. Uhum. Né? Que isso é uma prisão que ele mesmo está construindo para ele. Então, isso é importante na hora, e principalmente agora em época de pandemia, né, que o Raul estava falando, e porque os nossos grupos agora, reflexivos, eles são online. E isso é uma outro instrumento importantíssimo, porque a gente está na casa dele. Ele não precisa pegar o carro, não precisa pegar o ônibus, não precisa ir para Barra Funda, ele não precisa ir para lugar nenhum. Ele pode ser do Brasil inteiro e participar de uma mesma reunião que está sendo produzida em tese aqui em São Paulo. Então, o que acontece? Esses instrumentos e grupos reflexivos está sendo um grande instrumento para as pessoas que estão em casa. E nessa época de pandemia, e parece que nós vamos entrar num outro período. Então, a gente tem que estar muito atento a isso. Então, seria muito bom agora ter de novo os grupos reflexivos e continuar isso, né? E outra, o resultado dos grupos reflexivos não é para a semana que vem, não é o resultado para essa semana, é a longo prazo, é um investimento que nós fazemos. Né? E as pessoas acham, eu estou participando de um grupo reflexivo, não sei o que, eu quero melhorar. Não, isso é a longo prazo. Né? Vocês sabem melhor do que a gente. A terapia trabalha em camadas. Né? Ela vai tirando camadas dessa pessoa, que ela está toda construída em camadas. Vai tirando essas camadas, né? Como se fosse uma cebola. Né? Eu não sei se foi Freud que falou isso, ou se foi Jung, alguém que falou em camadas da cebola. Mas o que a gente tem visto é que às vezes a gente quer, dentro de um grupo reflexivo, que em 8 encontros a gente resolva o problema relacional dele. Né? Então a gente também tenta passar essa ideia nos grupos reflexivos de que ele não é um remédio que vai dar e vai se transformar. Né? Essa reconstrução é um pontapé. E isso vai ser feito ao longo de muitos anos, né? Aliás, de uma vida inteira de desconstrução, né? Porque a gente vai se tornando cada vez mais senhor de si com o passar do tempo, né? O duro é você chegar velho e ser igual a criança, como muitos homens estão chegando. Esse é o problema. Lembra que a gente conversou, eu não sei se vocês lembram, daquele casal de velhinhos em que a mulher ficou viúva, foi no psicólogo e só chorava nos primeiros encontros. Num quarto encontro, chegou para o psicólogo e falou o seguinte, quer saber? Ele era um demônio. Né? E todo mundo achava que ela estava chorando pela morte do marido. Ele era um demônio. E daí ela explicou que toda noite ela já estava arrumada, de banho tomado, no andar de cima da casa, e ele no andar de baixo, do lado da copa, na copa, do lado da geladeira, ele chamava, bem, meu amor, e ela descia já, do banho tomado, pronta para dormir, ela descia,
tô com sede. Ela ia até a porta da geladeira que estava do lado dele, pegava a garrafa d'água, colocava num copo e entregava para ele, para o marido, e ele falava, muito bem, muito obrigado, meu amor. E ele continuava na copa e ela subia para poder dormir. E isso durante a vida inteira ela fez isso. E daí ela fala, pô, olha que absurdo, olha como ele era um demônio. Daí o psicólogo olha para ela e fala, na verdade eu tenho dó dele, porque ele se tornou um imbecil depois de idoso. Ele ainda é um mesmo imbecil enquanto criança, que ele não consegue pegar um copo de água do lado da geladeira. Ele tem que pedir auxílio para você, né? Então a gente verifica que o homem, ele tem que se desconstruindo para ele se tornar adulto, para ele se tornar uma pessoa independente, autônoma. E essa autonomia gera frutos no próprio pensar dele, né? Então é por isso que o homem se mata mais, é por isso que o homem tem tantas frustrações e é muito mais complexo que a mulher, de forma geral, exatamente por isso, porque ele não se desenvolve durante a vida. E é isso que o machismo tem trazido para nós. Por isso que o grupo reflexivo é tão importante, porque é um trabalho para a vida dele, não é um trabalho para agora, para o relacionamento dele de agora, para a semana dele de agora. Até serve, mas isso é a longo prazo, é como uma terapia. Sim, doutor Mário, quando o senhor fala sobre os pensamentos, me lembrou muito que Freud fala de que nós não somos senhores da nossa própria casa. Então, mas esses pensamentos, eles partem de instâncias, porque a gente não pode entender que como se fosse uma entidade, sabe? Eu incorporei esse pensamento. Então, ele é construído por uma questão inconsciente, por uma questão social, e eu acho que para a gente ter o domínio disso, precisa de muito autoconhecimento, como o senhor falou, e se é que a gente vai conseguir ter esse domínio, né? Então, os grupos reflexivos acabam propondo isso. Quando você escuta o outro, você acaba se entendendo também, você consegue ter acesso a conteúdos seus que você nem sabia que estavam ali, né? Além disso, a questão que vocês, em todos os episódios, acho que passou por isso, hoje vocês trouxeram também, a importância da paternidade, desse papel. E culturalmente a gente escuta muito tenho que ser. Então eu tenho que ser assim, eu tenho que ser, e o tanto de sofrimento que isso causa. Então essas discussões são riquíssimas e pode ajudar em transformações sociais, né? Sim, concordo com você. A transformação social, ela parte do indivíduo, né? Uhum. E a gente vê, por exemplo, eu na minha casa, eu não só, quando eu lavo a louça, eu não lavo a louça e simplesmente deixo a água correndo e vou lavando a louça. Tem todo um procedimento que eu aprendi, que eu entendi, de compreensão do mundo, também na hora de lavar a louça. Então, por exemplo, eu abro, enxago e fecho. E daí eu passo sabão. Depois eu abro de novo, enxago. Daí, quer dizer, essa minha atividade, eu já penso num mundo com menos água, eu penso no meio ambiente, eu penso também na questão de você gerar menos lixo, de você deixar a coisa mais limpa, menos infecciosa, né? Então, tem tudo um porquê e uma coisa que a gente vai aprendendo. E o pensamento, as coisas, tudo está dentro da gente, na nossa casa, e a gente vai aprendendo no nosso trabalho. Não adianta, por exemplo, eu com a Érica, que a gente trabalha no mesmo cartório, eu exigir deles, por exemplo, na sexta-feira, e falar assim, ó, gente, eu já assinei aqui um monte de alvará, um monte de mandado, vocês têm que cumprir agora, ou eu quero que vocês pensem o que a gente pode melhorar. Eu matei o final de semana delas, né? Se eu pensar nisso. Então, eu posso trazer agora na segunda-feira o que a gente vai poder desenvolver durante a semana. Mas chegar na sexta-feira à noite e colocar um monte de coisas que a gente precisa fazer e melhorar, é exigir deles que no momento de lazer, no momento de estar com a família, eles tenham que pensar no trabalho. Então, a gente tem que dosar isso. A mesma coisa com a criança. A criança também tem uma vida extremamente extenuante e estressada. Falar que a criança não tem uma vida estressada é brincadeira. Então, a gente tem que se cuidar, a gente tem que fazer essa reflexão para esse cotidiano nosso, do nosso dia a dia.
Então, todo momento a gente tem que... E isso a gente se percebe muito na fala da gente. As brincadeiras que a gente faz. Eu gosto de brincar. Eu gosto de fazer brincadeiras, né? Com o meu cartório, com as pessoas que eu trabalho, meus amigos, a minha família. Eu adoro brincar. Mas tem brincadeiras e tem brincadeiras. Tem formas de linguagem, tem formas de linguagem, né? Você não precisa ser divertido só tirando ou minimizando o outro, né? A gente tem como ser divertido sem ser pedante, sem ser autoritário, né? Então, esse trabalho que a gente vai tendo durante o tempo, que a gente se torna uma pessoa mais leve, mais divertida e menos impulsiva e menos impositiva. Então, é tudo isso que a gente tenta conversar nos grupos reflexivos. E uma coisa vai puxando a outra, porque uma a gente está fazendo aqui. A gente está fazendo um trabalho reflexivo aqui nosso, Sim. mas uma coisa puxa a outra. E o importante é, nos grupos reflexivos, você não sair muito daquele nosso tema, né? Porque senão você vai atrás de outras coisas e vai faltar tema, vai faltar conversa, vai faltar coisa. A gente tem que deixar, na hora que a pessoa vai para a casa dele, ou que está na casa dele, ou com a família dele, refletir. A reflexão se faz entre os encontros, não nos encontros. É quase Né? um Isso é algo muito importante. É quase um corte lacaniano programado. Você não pode explicar tudo exatamente. no mesmo momento. Você tem que deixar a reflexão completar o processo. Né? Tem também os participantes que têm os seus próprios grupos, né, doutor? Tem alguns dos participantes que eles têm grupos próprios. Então, assim, como tem participantes do Brasil todo, então tem participantes que nos seus próprios locais eles têm grupos, às vezes não grupos para discutir especificamente a masculinidade, né, o homem, mas assim, grupos para discutir raça, outros temas, né? E aí eles acabam levando reflexões do grupo dos justiceiros para esses grupos locais que eles têm, né? A maioria deles tem, inclusive, Instagram, Facebook, também estão nas redes, e eles trazem também questões desses grupos. Então, assim, nos grupos que a gente forma no WhatsApp, eles trazem também questões desses grupos locais para esses grupos do WhatsApp. Então, os outros participantes acabam, além das questões discutidas nos próprios grupos dos justiceiros, eles acabam, às vezes, participando dos grupos dos colegas, né? Então, assim, são outras reflexões que são somadas a dos justiceiros, né? Não se encerra ali. Então, além do que eles levam para a casa dos justiceiros, eles têm as próprias discussões que nascem entre eles ali dos seus grupos locais, né? Isso também é muito rico. Tanto que os grupos acabam, mas não acabam, né? Eles continuam, né? Os grupos que já se encerraram no período de formação, eles continuam abertos e continuam vivos, né? Tem discussão acontecendo lá e tem outros grupos acontecendo que já são grupos formados entre eles. Isso é muito bacana também. De fato, acho que a gente, como o doutor tinha comentado mais cedo, a gente poderia passar aqui horas falando sobre essas temáticas, está rendendo bastante a nossa discussão, fico muito grato disso. Mas, infelizmente, por um motivo de força maior, nós acabamos encontrando aqui a limitação do nosso horário, vamos ter que encerrar por aqui. Espero que para todos os ouvintes tenha sido tão agregador e tão positivo essa discussão como foi para a gente que está aqui nessa call. Mas antes de finalizar, eu gostaria de deixar um momento que a gente costumamente faz aqui nos nossos podcasts para os próprios convidados darem uma consideração final, darem algum recado final que vocês quiserem. Então, esse momento é de vocês, doutor e Érica, vocês podem fazer suas considerações finais. Érica, quer falar primeiro? Eu queria então convidar, né, os homens a participarem do projeto, né, então é só acessar lá o Instagram, que é Projeto Justiceiros. Eu tenho certeza que vai ser assim muito enriquecedor, como eu falei, não só para o próprio homem, mas para
todos que estão ao redor desse homem. É muito interessante mesmo. Assim, acho que não tem muito como a gente explicar, mas acho que participando dos encontros, dos primeiros encontros, pelo menos, o homem ele pode ver por ele mesmo. E aos homens que precisam dessa escuta, que sentem a necessidade de conversar com alguém, a gente tem também esse atendimento, né? Caso ele queira conversar sozinho com alguém, né? Se não se sente à vontade de participar do grupo, tem esse outro atendimento, e aí também é só acessar o Instagram do Projeto Justiceiros, e lá tem o link para o nosso WhatsApp. Então, na bio tem o link. Então, é isso. Assim, eu queria convidar os homens. Eu acho que é um projeto muito rico e importante. E queria agradecer vocês pelo convite. Não só o nosso convite, né, meu e do doutor, mas dos outros coordenadores do projeto, que são pessoas incríveis, assim, que também tem muita coisa para acrescentar à sociedade. Tá bom? Muito obrigada. É só um Eu momento. também gostaria de agradecer. Desculpa, doutor Mário, mas eu só queria Claro. pontuar um pouco a extensão do convite da Érica, dizendo que nós vamos disponibilizar aí os links fáceis para o acesso do justiceiro nos vídeos e também aí nas outras plataformas em que o podcast estará disponível. Desculpa, doutor Mário, pode ir. Não, ótimo. Eu agradeço até, porque eu acho que uma coisa puxa a outra, né? Nós viemos de um projeto chamado Justiceiras, né? Idealizado pela doutora Gabriela Mansur e pela doutora Anne, do Instituto Nelson Willis. Então, são 3 institutos que fizeram Justiceiras e são os mesmos 3 institutos que fizeram os Justiceiros, né? É o Instituto Bem Querer Mulher, do colega João Santos, o Justiça de Saia, que é da Gabriela Mansur, que eu faço parte também do mesmo instituto, e o Instituto Nelson Willis. Esses 3 institutos se uniram para fazer os Justiceiras e os Justiceiros, né? Então, nós temos recebido também demandas vindas das justiceiras, né? Porque muitas mulheres, às vezes, acabam falando e os homens acabam se interessando e daí são encaminhados para os justiceiros, né? Então, quem achou que tinha uma relação, tem uma relação íntima a respeito desses 2 projetos. E a gente também está aqui querendo contribuir para vocês e é um trabalho voluntário, nada é gratuito, nada há de ser pago. Nós temos também indicações de livros e acompanhamento, como a gente falou para vocês. E somos uma união de vários grupos reflexivos. Então, tem o Cabra Macho, tem o E Agora é José, temos o Tempo de Despertar, Masculinidade Saudável. São vários grupos reflexivos num só para fazer essa capacitação para vocês. Então, estamos aqui, peço aos homens e também às mulheres, porque as mulheres também têm participação nos grupos reflexivos, num segundo momento, né? Exatamente pelo aquilo que a Érica falou, mas entendemos que as mulheres também têm importante contribuição a ser dada nessa questão, né, de ver o outro, e daí a gente traz a figura da feminina e da mulher falando. Então, tem toda uma forma também de capacitação das mulheres para como falar nesses grupos reflexivos, tá bom? Muito obrigado, uma boa tarde a todos e boa semana para vocês. A gente que agradece, obrigado aí por terem aparecido, terem ajudado a gente a discutir e ter agregado tanta coisa positiva aqui para nossa conversa. Então, para todos aqui participantes, os convidados, eu queria agradecer e agradecer a todos os ouvintes também. E, como sempre, até a próxima. Pessoal, eu vou parar de gravar agora.